Oi, amores, voltei, tá? Agora com a aula de geografia, que o nosso assunto vai ser trabalho no campo. A gente já viu na aula passada sobre o campo, né? A área rural, que contém sítios, fazendas, é comum a gente ver pastagens, animais pelas ruas. Então, hoje a gente vai ver como é esse trabalho no campo. Mas, precisamente, a gente vai ver a agricultura, que é uma atividade muito presente aí na área rural. Bora lá. Conforme vocês... Desculpa, gente. Pega o livrinho de vocês e abre na página 7, tá? Geografia, página 7, para ir acompanhando aí a leitura contínua. Tia vai lendo e vai explicando para vocês. Bora lá. Conforme você já viu nas fotos, as paisagens rurais são diferentes uma das outras. São diversos os elementos que as tornam diferentes. Um deles é a atividade econômica desenvolvida pelas pessoas que moram nessa área. No campo, há atividades econômicas voltadas ao setor primário, ou seja, à agricultura, à pecuária e ao extrativismo. Hoje, mais precisamente, a gente vai falar sobre a agricultura, tá bom? Bora lá. Além dessas atividades que vamos conhecer mais à frente, temos as agroindústrias, como fábricas de processamento de carne e outros alimentos, como leite, usinas de açúcar e álcool. Também laticínios, que processam leite e produzem seus derivados, entre eles queijo, iogurte e etc. Manteiga também. Bora lá. Então, aqui na página de vocês, observa aí na página 7, tem aí a foto de uma agroindústria. Tem aí, ó. Na imagem, vemos silos de armazenamento de grãos em uma região agroindustrial. Então, aí, por quê? Porque essa região agroindustrial, já está dizendo, é a agricultura que vai ser transformada, são os produtos agrícolas que vão ser transformados pela indústria. Bora lá. Mesmo que em menor quantidade, também existem no campo atividades relacionadas ao comércio, como pequenos estabelecimentos com venda de ferramentas e outros utensílios, e também a prestação de serviço, por exemplo, hotéis, fazendas e restaurantes rurais. Então, todas essas atividades aí, comércio, prestação de serviço, a gente vai ver no decorrer aí dessa unidade. A gente sabe que comércio é a atividade de compra, venda ou troca do produto. A gente já viu no terceiro ano, a gente já estudou. Vimos também a prestação de serviços, que são diversos, onde a pessoa ou empresa prestam serviços para a população. Tem cabeleireiro, advogados, tem aí hotéis, restaurantes, tudo isso aí se enquadra na prestação de serviços. Bora lá. Na imagem abaixo, observa aí a imagem de vocês. Tem aí, ó, vemos um hotel fazenda em uma área rural destinada à prestação de serviço. Então, esse hotel fazenda aí, ele recebe os hóspedes e gera aí emprego para as pessoas que trabalham no hotel e renda também para o dono do hotel. Embaixo tem restaurante localizado em uma área rural. Por quê? Porque é comum que as pessoas da cidade, elas se desloquem para essas áreas rurais, atrás de quê? De sossego, de uma área verde, de um lazer diferente do que elas estão acostumadas na cidade. Na página 8, coloca aí, a gente vai falar da agricultura. Bora lá. A agricultura é uma atividade praticada pelas pessoas com o objetivo de plantar aí, de cultivar plantas, de plantar também. Aí tem aí, ó, eles plantam grãos como milho, feijão, ervilha, soja, legumes, verduras e frutas, para usá-las como alimento ou ainda para fornecer a matéria-prima para a fabricação de outros alimentos ou produtos diversos. Mas o que é matéria-prima, tia? É tudo aí que a gente retira da natureza que pode ser transformada. Vou dar um exemplo. Deixa eu dar um exemplo aí de algo que é feito aí aqui na agricultura. A fruta, bora lá. A laranja vai ser a minha matéria-prima. Com a laranja, eu posso transformá-la em suco, em o que mais? Em xarope,
em vitamina C, aquele comprimido. Então, a laranja vai ser minha matéria-prima, que dela eu vou poder fazer outros produtos. Deixa eu ver aqui com a soja. Bora lá. Soja, que é aquele grãozinho, soja. Tia vai mostrar aqui para vocês a soja. A soja, ela transformada, ela pode ser feita óleo de soja, leite, suco também, derivado aí dessa soja. Bora lá. Tem aí, ó. Essa atividade econômica, a agricultura, é desenvolvida durante todo o ano com o cultivo de diferentes produtos. Então, é comum que vários produtos sejam cultivados, frutas, verduras, grãos, hortaliças. Bora lá. Tem aí, ó. É muito influenciada por clima, solo e relevo, a fim de que cada planta se desenvolva melhor, modificando assim as paisagens do campo, porque ela é influenciada pelo clima, pelo solo e pelo relevo. Porque o agricultor, que é o profissional, a pessoa que trabalha com a agricultura, o agricultor, ele, como é? Para ele plantar, ele precisa de um bom solo. Porque se ele plantar em qualquer solo, aquele grãozinho ali, aquela semente que ele plantou, não vai crescer. Então, ele precisa de um solo apropriado. Ele precisa do clima, porque precisa de chuva também. Precisa de chuva, de sol. Tem que mesclar aí para a plantinha poder crescer. É como a plantinha que a gente cultiva, tem na nossa casa. A gente tá lá e todo dia, mamãe, vamos molhar a plantinha. Então, a plantinha tem que estar num lugar arejado. Ela tem que receber água todos os dias, tem que receber a luz do sol. Então, assim como as plantinhas de nossa casa, é comum também que esses produtos aí da agricultura, ela sofre essa influência aí do solo, do clima e do relevo. Bora lá. Por exemplo, o milho é um alimento cujo cultivo se desenvolve melhor em áreas de clima mais quente. Ou seja, se eu pegar o milho e for plantar ele lá no Rio Grande do Sul, né, que tem um clima subtropical, é diferente do nosso clima aqui do Nordeste, que é semiárido. Então, eu pego o milho, vou plantar lá no Rio Grande do Sul, onde o clima é subtropical. Então, o clima é mais... o inverno é mais rígido lá. Então, o que é que vai acontecer com esse milho? Ele não vai crescer, não. Ele pode até crescer, mas não vai ficar apropriado como aqui, devido ao clima. Tem aí também outro exemplo, é o trigo, que é um alimento que se desenvolve melhor em áreas de clima mais ameno. Aí, se eu pego esse algodão e venho plantar aqui no Nordeste, que tem um clima semiárido, principalmente no sertão, tá? Porque aqui o nosso Nordeste, ele tem vários climas. Ele tem o clima semiárido, ele tem o tropical e também tem o tropical litorâneo. Porque, devido às áreas aqui de litoral de praia, tem também esse clima aí. Então, se eu pego esse trigo e levo lá para o sertão para plantar, o que é que vai acontecer? Ele vai se desenvolver? Não, não. Devido ao clima quente. Então, não vai prestar. Bora lá. De modo geral, as pequenas propriedades possuem culturas de diferentes produtos. Prática conhecida como policultura. Ou seja, policultura é o cultivo de vários produtos. Milho, feijão, tomate, cenoura, batata. Então, vários produtos. Se o agricultor ele planta vários produtos, ele faz aí a policultura. Bora lá. Continuando. Essa policultura é comum que ela aconteça em pequenas propriedades, tá? Em sítios, em chácaras, pequenas propriedades. Já a monocultura é o cultivo de um único produto e a monocultura acontece geralmente em grandes áreas, fazendas grandes. Por quê? Porque geralmente essa monocultura aí, ela é destinada à indústria, à venda para a indústria. Então, por isso que é apenas de um produto. Vamos lá. A atividade agrícola envolve muitos trabalhos diferentes. O de preparar a terra, cuidar do cultivo enquanto está em crescimento, colher, entre outros. Dessa maneira, faz necessário o trabalho de muitos profissionais, como os agrônomos e os agricultores.
Geralmente os agrônomos, eles conhecem bem o solo, eles conhecem a terra, sabe ali qual o solo apropriado, o que aquele alimento ali, aquele produto agrícola precisa para se desenvolver melhor, qual o tipo de solo que deve ser usado. E o agricultor é aquele que planta aí o produto. Bora lá. Esses profissionais utilizam diferentes técnicas de trabalho, dependendo do tamanho da plantação e do que ele necessita para se desenvolver. Aqui, a gente olha no livrinho de vocês, tá? Temos duas imagens aqui, estão vendo aí? E tem assim, ó. Em algumas propriedades rurais, especialmente as menores, como as que vemos nessa foto, as técnicas de trabalho são mais rudimentares, ou seja, são utilizados instrumentos como arado, com tração animal. As plantações e colheitas são feitas manualmente pelas pessoas. Então, é comum eles usarem arados, onde o animal ele vai ali preparando aquele solo. Ele vai arrastando o arado e vai preparando o solo. O plantio e a colheita também é comum que seja feito pelas pessoas manualmente. Já nessa outra foto aqui, tem aí, ó, já nas grandes propriedades, são aplicadas técnicas mais desenvolvidas, como o uso de semeadores mecânicos, grandes máquinas de arados e colheitadeiras. Por quê? É comum? Porque a área é grande, gente. Então, eles iam precisar de muita gente para trabalhar. Então, aí, como eles preferem usar esses tipos de máquina, porque fazem o trabalho mais depressa para eles e eles não gastam tanto, tá ok? Embaixo tem aí igual ou diferente. Observe as duas fotografias a seguir. A atividade agrícola, nelas representam, é igual... Desculpa, gente. Tia tá parecendo um trem descarrilhado. Bora lá. Observe as duas fotografias a seguir. A atividade agrícola nelas representadas é igual ou diferente? Quais características são possíveis perceber? Então, aqui, ó, eu tenho uma onde está usando um maquinário e aqui eu tenho outra onde está usando o trabalho manual. Então, você vai colocar aqui as diferenças, tá? Entre as duas imagens. Na página 9, para terminarmos aí, tá falando aí da agricultura familiar. Tem aí, ó. Você sabia que grande parte dos alimentos que consumimos, como arroz, feijão, mandioca, milho, hortaliças, por exemplo, são produzidos por meio da agricultura familiar? Isso mesmo. Por quê? Porque é comum, porque as pessoas, geralmente, que praticam a agricultura familiar, têm pequenas propriedades. Como as propriedades são pequenas, são feitos aí a policultura. Lembra que a tia falou que é o cultivo de vários produtos? Então, é comum que eles chamem as pessoas da família para fazer tanto a plantação quanto a colheita. Já aqui, ó, tem assim, podemos caracterizar como agricultura familiar a atividade realizada pela família, que reside e trabalha no campo e que se dedica ao cultivo de diversos produtos agrícolas. Policultura em pequenas propriedades, tanto para o consumo próprio quanto para a venda do que sobra. Então, eles produzem aí, eles plantam, eles cultivam aí vários produtos para a sua sobrevivência. O que sobra, eles vendem ou em casa ou vendem para pequenos comércios e por aí vai. Bora lá. Essa atividade econômica envolve predominantemente o trabalho dos membros da família e, quando necessário, utilizam mutirões da própria comunidade. Por usar um baixo nível de mecanização nas etapas de produção, a agricultura familiar emprega um número maior de pessoas, ou seja, como eles não têm esses maquinários todos, eles empregam aí pessoas. É comum até eles fazerem mutirões, chamam pessoas da comunidade para fazer aí esses mutirões, essa colheita aí. A agricultura familiar e as comunidades quilombolas. O que é que vem aí, quando tia fala de comunidades quilombolas, o que é que vem à mente? Os quilombos, né? Os antigos quilombos. E quem eram os descendentes desses quilombos?
Muito bem. E os escravos, os negros. Bora lá. Aí tem aí, ó. Você sabe o que são comunidades quilombolas? Vamos juntos conhecer. Tia já falou também no terceiro ano. Quem estava aqui na escola com tia, lembra, tá? Não vai lembrar de tudo, mas vai lembrar aí vagamente. Bora lá. Os quilombolas são descendentes principalmente de africanos escravizados que moram, em sua maioria, em comunidades rurais. Por quê? Eram para os quilombos que os negros fugitivos fugiam. Eles saíam das fazendas dos seus senhores e fugiam para os quilombos. Lembra que tia falou que os quilombos, eles ficavam geralmente em área de mata e de difícil acesso? Isso mesmo. Então, essas áreas aí, rurais. Então, depois aí que acabaram-se com os quilombos, ficaram vários negros descendentes desses escravos morando aí. Então, por isso que se formou a comunidade quilombola. Bora lá. De onde foi que tia parou? Uma das suas tradições culturais é o envolvimento com a terra, utilizando-se do trabalho coletivo para desenvolver sua principal atividade econômica, a agricultura. Além disso, o artesanato, o extrativismo e o turismo são alternativas para complementar a renda das comunidades. Então, a principal renda deles aí vem da agricultura, mas eles também exploram o artesanato, a pecuária, né? O extrativismo, desculpa, gente, o extrativismo, que é a extração de elementos da natureza, e também eles fazem o turismo. Por quê? Várias pessoas vão aí para essas comunidades para conhecer como eram aí o passado dos negros, dos africanos escravizados que viveram ali naqueles locais. Então, eles usam também aí essas áreas para fazer turismo. Bora lá. Em 2018, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IPAM, registrou a agricultura tradicional das comunidades quilombola do Vale do Ribeira, localizado no estado de São Paulo, como patrimônio cultural brasileiro. Isso mesmo, então esse quilombo aí, que fica localizado no estado de São Paulo, Vale do Ribeira, ele foi considerado como patrimônio cultural brasileiro. Essas comunidades quilombolas que existem há mais de 300 anos desenvolveram ao longo do tempo uma forma de cultivar alimentos que não usa adubo nem agrotóxico. O que é adubo, tia? É o produto orgânico ou mineral que se mistura à terra para fertilizá-la, para deixar o solo mais fértil. Então, eles não utilizam, nem tampouco utilizam agrotóxico, que é um produto químico utilizado aí no combate e na prevenção de pragas que são comuns na agricultura, tá? Essas pragas aí destroem aí as plantações. Então, as pessoas aí que vivem nas comunidades quilombolas não usam nem o adubo para fertilizar a terra, nem tampouco os agrotóxicos. Vocês têm aí, ó, ficou curioso? Você tem aí uma coisinha pelo IPAM, tem uma notinha aí pelo IPAM, vocês leem. E tia vai terminando por aqui. Eu vou deixar uma atividade para vocês, uma atividade escrita, tá? Para vocês escreverem. Vocês podem adaptar essa atividade. Ou vocês fazem perguntas e respostas num caderninho, ou vocês apenas copiam a resposta, tá? Sem problema nenhum. Se a mamãe quiser copiar, eu copio a pergunta e você responde, também não tem problema, tá bom? Então, a gente vai terminando nossa aula por aqui. Na próxima aula, a gente vai falar sobre pecuária e extrativismo, tá ok, meus amores? Beijos para vocês, até a próxima aula.